O Brasil foi o país que mais recebeu cativos em todo o continente americano. Diversos artigos, filmes e livros já mostraram o desenrolar desse fato e que não é um evento acabado, e sim uma chaga do Brasil do século XXI, responsável por uma dívida humana nunca resgatada. Um dos livros publicados recentemente pelo autor Laurentino Gomes, chamado Escravidão, é uma obra que já foi lançada em 2 volumes e o terceiro já está sendo escrito, mostra como se deu todo o processo escravocrata no Brasil desde que aconteceu o primeiro leilão de cativos em Portugal. O Brasil recebeu cerca de 5 milhões de escravos africanos, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para toda a América ao longo de 3 séculos e meio. Como resultado, o Brasil tem hoje a maior população negra do planeta, com exceção apenas da Nigéria. Foi também o país que mais tempo resistiu em acabar com o tráfico de pessoas e o último a abolir o cativeiro, por meio da Lei Áurea em 1888. Nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor da nossa identidade nacional. E para abordar esse tema, participamos de um seminário que aconteceu em Valadares, intitulado Igualdade Racial na Atualidade. Trata de um tema que é caro à sociedade brasileira, que é o tema dessas disparidades entre as raças no Brasil, né? A gente tem um racismo muito forte, muito presente. Ele é um racismo não explicitamente declarado, né? Ele é um racismo mais velado, né? Mas ele está presente em toda a sociedade brasileira, é o que a gente chama de racismo estrutural. E o debate, esse seminário, ele traz esse debate sobre esse tema que é tão importante. Nós estamos aqui para trabalhar as políticas afirmativas para o meu povo negro e de toda a diversidade. Nós não podemos reescrever a história, né? Mas a gente pode pensar e ser ativo na construção do futuro. E as políticas de promoção de igualdade racial têm justamente essa ideia. Entender o que aconteceu no passado, as marcas e os rasgos que causaram dentro dessa construção coletiva da identidade do ser negro, dessa parte da população que representa 53% do nosso povo, entender aquilo que precisa ser feito, quais as ações que precisam ser tomadas a partir do desenvolvimento das políticas públicas para que essa população também tenha dignidade, possa assumir a sua própria identidade e a gente chegar num ambiente de respeito e de igualdade que todo mundo sonha. A igualdade racial é exatamente o componente que nós trazemos como tema para a inserção das pessoas periféricas, das pessoas negras, das pessoas indígenas e de todos os outros componentes na luta antirracista contra gêneros e contra o nosso povo. É um dia de luta, sim, sobretudo na nossa cidade, na nossa região, porque nós precisamos e devemos, sim, assumir que o nosso território, ele é um território racista. A gente faz isso de uma maneira muito triste, porque a gente não deveria estar falando mais de preconceito, a gente não deveria estar falando mais de desigualdade. Deveria já estarmos num mundo melhor, num mundo igual, né? Mas nós estamos aqui ainda falando da igualdade por causa da desigualdade, porque ela existe, o preconceito existe, está aí enraizado em nosso meio, no nosso contexto histórico. E tudo isso por causa da nossa história e por falta maior da compreensão dos nossos seres humanos. O que a gente tem de casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil é uma coisa escandalosa. É uma média, se não me engano, se não me falha a memória, nos últimos 20 anos, é uma média de 1.500 trabalhadores, trabalhadoras, anualmente, todo ano, resgatados em condições análogas da escravidão. O racismo, ele está entranhado, né, na estrutura da nossa sociedade, nas nossas relações sociais. E aos poucos é preciso desconstruir, né, esse racismo estrutural, até mesmo na mais simples relação que a gente tem com o outro. Por exemplo, quando eu permito uma piadinha preconceituosa.
contra meu cabelo, contra minha cor, contra a mulher negra. Por exemplo, trazendo essa questão da mulher negra, quanta violência contra as mulheres negras? É necessário que tenhamos a conscientização para que descubramos onde está o preconceito, começando a aflorar de dentro de nós, para que possamos lutar contra ele. Então, a luta do preconceito não é lutar contra o irmão, é lutar contra mim mesmo, tirar de dentro de mim, né, a razão pela qual me faz sentir mal de ver o outro discutir comigo. Então, não brigar com o outro, mas conscientizá-lo também, para que ele tenha a mesma fluência que a minha de lutar contra ele mesmo, o preconceito que existe dentro dele, para que ele trate melhor o outro ser, o seu transeunte, né? E é importante isso para mim, aqui em Governador Valadares, onde começa o meu Brasil, no meu estado, onde continua o meu Brasil, e na condição federal, onde está todo o conjunto brasileiro. Uma das ações criadas pelo município nesse ano de 2021 foi a ouvidoria racial. É um espaço de acolhida para aqueles que querem denunciar algum tipo de caso de racismo. A nossa equipe é preparada, treinada para acolher de maneira correta esse tipo de denúncia e dar os devidos andamentos, encaminhamentos para a polícia, Ministério Público, para aquilo que tem a ver, para aquilo que tem a articulação e envolvimento para que aquele caso de racismo possa ser resolvido, apurado e superado. A gente tem algumas iniciativas legislativas no sentido, né, de trazer esse debate tanto para as escolas quanto para o próprio serviço público. Infelizmente, uma lei de cotas para o serviço público municipal, ela não foi aprovada, né, há um tempo atrás, mas quer dizer, há algumas iniciativas, há um debate, há também os movimentos sociais, coletivos que estão sempre puxando essa temática, né, nas comunidades, nos bairros, nas igrejas. Então tem sim todo um debate e há um esforço nesse sentido de construir políticas públicas, mas ainda muito aquém do que a gente precisa para de fato construir uma igualdade racial no município. Começou, né? O Conselho da Igualdade Racial, ele é esse instrumento que vai construir as políticas públicas, né, de enfrentamento ao racismo na nossa cidade. Então, hoje, o Conselho da Igualdade Racial, né, eu quero aqui fazer memória da Ana Afro, que foi uma grande liderança, uma grande mulher importante nessa construção desse conselho, nessa construção dessa política em Governador Valadares. Então, o conselho, ele dá seguimento na construção das políticas. Não dá para você pensar nenhuma política hoje no Brasil se ela não tiver dentro dela uma perspectiva também racial, porque todas as políticas, elas passam também pelas questões raciais, na educação, na saúde, nas políticas de renda e emprego, enfim, né? Toda a sociedade é marcada por essa disparidade, essa desigualdade entre as raças no Brasil. Nós estamos trabalhando nesse sentido, sempre pautados no diálogo, na análise, na observação, degrau por degrau, sabendo que a luta é longa e que nós temos muito caminho pela frente.